Fala, rapaziada, questãozinha da prova da IAR 2021, vamos lá. O sistema apresentado na figura a seguir está em equilíbrio estático. Sabe-se que os fios são ideais e que o corpo suspenso está sujeito a uma força-peso P, que o ângulo θ tem um valor de 30 graus e que a tração T presente no fio AB tem intensidade igual a 100 raiz de 3 newtons. Determine em newtons o valor da intensidade da força-peso. Rapaziada, vamos lá, ó. Tentar fazer aqui o mais direto possível. O nosso peso está representado aqui na parte de baixo. Deixa eu botar aqui a canetinha. Está aqui o nosso peso, tá? Representado na parte de baixo. Se está em equilíbrio, significa que tem uma outra força para cima compensando esse peso. Essa outra força está aqui representando a tração. Eu posso também representar essa tração aqui na parte de cima do fio. Pela terceira lei de Newton, né? Se eu faço uma força de baixo para cima, eu vou ter uma resposta, né? De cima para baixo. Ação e reação. E aí vai ser mais prático colocar essa tração aqui, ó. Então, primeira tração aí representada. Eu tenho a tração entre o ponto A e o B, que está aqui apontando para a esquerda. Então, tração AB. E vou ter também uma tração entre o ponto BC, que está aqui representado o nosso TBC. A soma de todas essas forças tem que ser igual a zero, porque o nosso sistema está em equilíbrio, beleza? Só que o TBC, ele está numa componente que está diagonal. E essa diagonal me atrapalha, porque o TAB está na horizontal e só o T está na vertical. Então, eu vou reescrever esse TBC em duas direções. Então, vai ficar TBCY na vertical e o TBCX na horizontal, tá? Isso aqui é bem comum de se fazer. O ângulo θ que está aqui em cima, ele é alterno interno com esse ângulo que está aqui embaixo, logo são ângulos iguais, beleza? O TBC é essa linha horizontal aqui, essa linha horizontal, ó, essa linha original aqui, tá? Que seria a nossa própria linha do fio. E ele ainda existe, tá? Eu só decompus ele, então eu estou reescrevendo ele de uma outra maneira. O que eu posso fazer aqui, rapaziada? Esse TBCY, eu posso transladar ele e escrever aqui, ó, TBCY. Vou botar o TBCX aqui mais para baixo. Ó, a gente agora fecha aqui um triângulo, que é um triângulo retângulo. E aí, com o triângulo retângulo, a gente pode trabalhar com as relações trigonométricas. Esse ângulo θ que está aqui, ó, o que eu poderia fazer? O seno dele. Como que eu vou escrever o seno desse θ? Seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto, TBCY, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o próprio fio original, que é o TBC. Então, ó, TBC a gente representa aqui. Passo ele para o outro lado multiplicando, e aí eu tenho que o TBCY vai ser quem? O TBC vezes o seno de um ângulo θ. E o cosseno desse ângulo θ? Aí seria a troca aqui, ó. Em vez de ser seno, tu vai escrever cosseno. Em vez de ser cateto oposto, vai virar o quê? Cateto adjacente, TBCX. A ideia é a mesma. Então, ó, eu poderia dizer que o TBCX vai ser o cateto não, a hipotenusa, TBC, só que agora vezes quem? Cosseno θ. Então, a gente precisava dessas duas relações aí para a gente poder matar a nossa questão. O que acontece? No texto, ele diz que esse TAB vale 100 raiz de 3. Então, vou substituir, ó, 100 raiz de 3. A força que está sendo feita na horizontal para a direita e para a esquerda tem que ser igual, tá? Então, eu vou dizer que esse 100 raiz de 3, que está aqui, ó, tem que ser igual ao TBCX, que é a força que está sendo feita para o outro lado. E aí, descobrindo essa relação, né, quem vai ser essa hipotenusa, que a gente vai conseguir descobrir nessa etapa, aí eu vou aplicar para a vertical, que é o meu real objetivo. Porque se eu descobrir quem é o TBCY, eu automaticamente vou descobrir quem é a força que está sendo feita para baixo, que é o peso, e é o meu objetivo. Lembrando que a força que está sendo feita para um lado é compensada com a que está sendo feita para o outro. A força que está sendo feita para baixo é compensada com a força que está sendo feita para cima. Beleza? Porque a questão está em equilíbrio aqui. Então vamos lá, rapaziada. Vamos pegar aí esse 100 raiz de 3 e vamos igualar com a força horizontal. Então 100 raiz de 3 é igual ao TBC na componente x. E nós sabemos que essa componente x, a gente pode escrever ele sendo o TBC cosseno θ. Então, ó, vai ficar TBC vezes o cosseno do ângulo θ. Beleza, rapaziada? O ângulo foi dado na questão sendo 30 graus. Então, a gente já faz a troca. Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Posso cortar esse raiz de 3 que aparece dos dois lados e o 2 passa para o outro lado multiplicando. Então, o TBC vai ser 2 vezes 100, 200 newtons. Esse, cara, é a própria força do fio, beleza? Que seria ali pra gente
a hipotenusa. Agora, o que eu posso escrever? Essa tração que está sendo feita para baixo, ela acaba sendo igual ao peso, que é essa tração, a primeira que eu representei aqui, ó. Ela é numericamente igual ao peso, beleza? Então, ó, tração é igual ao peso. Só que eu posso afirmar que o TBC na componente y é igual a essa tração. Então, eu posso dizer que o TBC na componente y também vai ser igual ao peso, ok? Que é o nosso objetivo. O TBC na componente y a gente pode escrever sendo TBC vezes o seno do ângulo θ. Foi a relação que nós determinamos aqui, ó, com aquele triângulo que é um triângulo retângulo. Seria essa linha que está aqui. Beleza, rapaziada? Então, vamos voltar aqui agora na parte de baixo. Isso é igual ao peso. O ângulo a gente já viu que é 30 graus. O seno de 30 é 1 sobre 2. E quem é esse TBC? O TBC a gente acabou de descobrir aqui do lado, ó, que ele vale 200 newtons. Então, vezes o 200. 200 vezes 1 sobre 2 é 100. Então, a gente tem aí, rapaziada, que o peso vale 100 newtons, ok? É o peso daquele bloquinho que está ali suspenso. E com isso, nós fechamos aí a nossa questão, beleza? Então, ó, vou dar um zoom aqui para vocês tirarem um print dessa parte. Então, tiro um print aqui, ó, e o print ali da parte de baixo. A parte de cima foi só a representação das forças, e depois que a gente organiza isso, a gente faz aqui a conta na parte de baixo. Lembrando, a gente igualou as forças na horizontal e igualou as forças na vertical. Começamos o problema primeiro deitado, porque era a informação que a gente tinha era do TAB, que estava na horizontal, e depois transferimos essa informação para a parte vertical. Descobrindo o valor do TBC na componente Y, descobrimos também o peso, beleza? Isso aqui se encontra na letra C, que é o nosso gabarito. Rapaziada, é isso. Daremos sequência aí nas próximas questões.